12 sinais de Deus na história da esposa de Ló, quando a desobediência se torna julgamento. Imagine o som distante de algo desmoronando. Não é apenas uma cidade que está caindo. É uma história, uma escolha, um olhar. A imagem é silenciosa, mas carregada de peso eterno. Uma mulher transformada em sal permanece estática no tempo enquanto tudo à sua volta ruía por causa do pecado. Ela não disse nada, não gritou, não confrontou, apenas olhou para trás. E nesse gesto, aparentemente pequeno, Deus revelou algo imenso. Não foi apenas desobediência, foi resistência ao juízo, foi saudade daquilo que Deus já havia condenado. E a Bíblia, com sua precisão cirúrgica, não deixa essa mulher esquecida nas entrelinhas. Pelo contrário, Jesus, em um de seus alertas mais cortantes, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Por que lembrar de alguém que teve tão pouco tempo de cena? Porque sua história não é sobre ela, é sobre nós, sobre o quanto somos capazes de ouvir todos os sinais de Deus e ainda assim olhar para trás. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 12 sinais que Deus revelou antes do julgamento da esposa de Ló. Sinais que precedem destruição, mas que também evidenciam a paciência, a justiça e o chamado gracioso de um Deus que sempre alerta antes de agir. Talvez você pense que a história de Sodoma não diz respeito à sua vida. Mas e se eu te dissesse que há uma Sodoma interior que muitos ainda não deixaram para trás? E se o mesmo tipo de apego silencioso que paralisou aquela mulher estiver vivendo em você, disfarçado de saudade, de hábito, de zona de conforto? A jornada de hoje não é sobre o passado dela, é sobre o seu presente e sobre o juízo que começa pela casa de Deus. O que vamos estudar agora é mais do que narrativa, é advertência, é misericórdia e é um chamado urgente. Se Deus te avisasse que está chegando a hora de sair, você obedeceria por completo ou olharia para trás? A chamada oculta. O primeiro aviso que ninguém viu. Antes do fogo cair, antes do céu se abrir em julgamento, houve um chamado. E esse chamado não começou quando os anjos bateram à porta de Ló. Ele começou antes, no silêncio da paciência divina. Deus não destrói sem avisar. Ele sussurra antes de agir, envia sinais, desconfortos, interrupções sutis na rotina. Pequenos abalos que anunciam: é hora de sair. Ló já havia escolhido viver em Sodoma por conveniência. Era uma cidade fértil, promissora, moderna, mas por trás de seus muros havia corrupção, injustiça e uma cultura que zombava da santidade. E ali, entre o conforto e o caos, a esposa de Ló se acostumou com a atmosfera do pecado. O mal não parecia mais tão mal. O errado já parecia normal. Foi assim que o primeiro sinal se perdeu, quando o coração deixa de se incomodar com o que ofende a Deus. Em meio à decadência, Deus envia seus mensageiros. E eles não chegam apenas para avisar, chegam para separar. O chamado divino nunca é apenas informativo. Ele exige decisão. Os anjos disseram: saiam daqui, pois o Senhor vai destruir a cidade. Mas antes que os passos se movam, o coração precisa sair. E foi aí que o conflito começou. No contexto histórico, Sodoma representava uma sociedade rica, autossuficiente e moralmente decadente. A mensagem espiritual é clara. Quando o homem vive como se não precisasse mais de Deus, o juízo se aproxima. A esposa de Ló estava ouvindo a mesma ordem que salvava, mas não percebeu que dentro dela havia resistência. Deus falava, mas a alma não obedecia. É assim também hoje. Deus não fala apenas por trovões ou tragédias. Ele fala através da consciência inquieta, do cansaço de viver longe da verdade, do vazio que o pecado deixa depois de cada prazer.
Esses são os sinais silenciosos que precedem a ira e também precedem a graça. O primeiro sinal foi dado. O chamado de Deus é urgente, mas o coração dividido o escuta como opção, não como ordem. A esposa de Ló ouviu, mas não se moveu com fé. Ela esperou mais um pouco, talvez para ver se era sério, talvez para não parecer fanática. E enquanto hesitava, o tempo se esgotava. A lição é severa e misericordiosa ao mesmo tempo. Quando Deus diz sai, não é para discutir, é para obedecer. Porque o juízo não começa com o fogo, começa quando o homem ignora a voz que o chama a sair. E agora que o primeiro sinal foi revelado, surge uma pergunta. O que acontece quando o corpo se move, mas o coração ainda permanece em Sodoma? Ela saiu de casa. Deixou as paredes, os móveis, os caminhos familiares. Mas algo permaneceu. Algo que não se carrega nas mãos, mas que pesa no espírito. A esposa de Ló obedeceu com os pés, mas resistiu com o coração. Esse é o segundo sinal. Quando o corpo obedece por fora, mas o coração permanece apegado ao que Deus mandou abandonar. Não foi Sodoma que se recusou a soltá-la. Foi ela que se recusou a soltar Sodoma. Ela saiu sim, mas saiu arrastando dentro de si o cheiro, as lembranças e o desejo de uma vida que Deus já havia condenado. O problema não era apenas geográfico, era espiritual. O apego camuflado é sutil. Ele se disfarça de saudade, de gratidão pelo que se viveu, de vínculos emocionais. Mas por trás dessa aparência inofensiva, esconde-se um pecado grave, o de colocar o coração acima da vontade de Deus. Quando Deus diz, vá, não há espaço para nostalgia. A ordem é clara. Não olhe para trás. A esposa de Ló carregava dentro de si o verdadeiro campo de batalha. A guerra entre obedecer por completo ou guardar secretamente as ruínas daquilo que parecia confortável. A luta entre o altar de Deus e os altares que ela havia erguido no silêncio da alma. Quantos hoje vivem o mesmo dilema? Trocam de cidade, de ambiente, de rotina, mas continuam presos ao que Deus já pediu que deixassem. Permanecem emocionalmente conectados a relacionamentos, hábitos ou estilos de vida que já foram pesados, julgados e reprovados pela palavra? O Senhor não exige apenas movimentos externos. Ele quer transformação interior. E quando o coração não sai, não há como chegar ao destino. O apego disfarçado de lembrança afetiva é, muitas vezes, idolatria travestida de emoção. No contexto espiritual, Sodoma é o símbolo daquilo que Deus está destruindo, e qualquer saudade dela é rebelião. A esposa de Ló não entendia isso. Ela pensava que poderia obedecer e, ao mesmo tempo, sentir falta. Queria sair sem renunciar, caminhar para o monte sem abandonar a cidade dentro de si. Mas Deus não divide espaço com ídolos emocionais. Ou ele reina, ou o apego nos paralisa. E quando o coração insiste em amar o que Deus rejeita, o julgamento se aproxima, mesmo que a pessoa esteja, aparentemente, andando na direção certa. O segundo sinal está aí. Deus não aceita obediência parcial. Ele vê além da distância que os pés percorreram. Ele sonda se a alma ainda está olhando para trás. E no próximo passo dessa jornada, vamos ver como a omissão espiritual, aquela atitude de quem não luta contra Deus, mas também não se entrega, pode ser, na verdade, um disfarce perigoso da rebelião interior. Ela não protestou, não confrontou os anjos, não gritou contra a ordem divina, apenas caminhou, silenciosa, cumpridora, mas fria. E esse talvez seja o sinal mais assustador, a falsa neutralidade. Quando alguém aparenta estar de acordo com Deus, mas não se entrega nem resiste. Apenas segue, sem fé, sem temor, sem arrependimento. A esposa de Ló não se levantou contra Deus. Ela simplesmente não se dobrou diante dele. E isso, diante da justiça divina, já é condenação.
Porque no reino de Deus, a ausência de entrega não é neutralidade, é desobediência passiva. A falsa neutralidade é quando o coração diz: não estou contra Deus, só não estou pronto para ir tão longe com Ele. É a alma morna, nem fria, nem quente, nem Sodoma, nem o monte, apenas no meio. E o meio termo, quando o assunto é juízo, é o lugar mais perigoso para se estar. No deserto espiritual, o silêncio do coração revela mais do que as palavras. E naquele dia, o silêncio da esposa de Ló gritava covardia. Ela não se lançou nos braços de Deus. Ela apenas saiu empurrada pelas circunstâncias. E quem anda com Deus por medo da destruição, mas não por amor à sua presença, não chega ao destino de paz. Segundo o contexto cultural da época, as mulheres geralmente seguiam seus maridos nas decisões familiares, mas aqui há algo diferente. A narrativa bíblica dá destaque à atitude dela individualmente. Deus a tratou como responsável por sua própria reação, seu próprio apego, sua própria postura. O juízo não veio sobre ela porque Ló falhou. Veio porque ela mesma decidiu não se entregar por completo. Essa neutralidade confortável é um veneno nos dias de hoje. Pessoas que frequentam templos, leem versículos, concordam com a Bíblia, mas não obedecem quando a palavra confronta. Que não negam a fé, mas também não vivem como sal e luz. Que até caminham com o povo, mas guardam dentro de si uma Sodoma emocional. O Evangelho de Jesus nunca convidou ninguém a ser neutro. Ele exige cruz, exige renúncia, exige morte do eu. A mulher de Ló tentou andar com o povo de Deus sem carregar a cruz da separação, e o resultado foi morte no caminho. Esse é o terceiro sinal. Quando a alma se cala diante de Deus, não em reverência, mas em resistência passiva. Quando a pessoa não luta contra, mas também não se rende. E essa postura abre caminho para o próximo sinal. O momento mais simbólico e revelador de toda essa história. Um gesto que parecia pequeno, mas carregava idolatria, negação e julgamento. O momento em que a memória desobedece, o olhar para trás. Não foram palavras, não foi um ato violento, não foi uma afronta aberta. Foi um olhar, apenas um olhar. Mas esse olhar carregava toda a rebelião que estava oculta no coração. Quando a esposa de Ló virou o rosto e olhou para trás, ela desobedeceu não apenas a uma instrução. Ela confrontou a santidade de Deus com a saudade do que ele havia condenado. Foi nesse momento que a memória se tornou pecado, que o passado se transformou em ídolo, que a alma revelou que mesmo fora da cidade continuava amando aquilo que Deus já havia sentenciado ao fogo. A ordem foi clara. Não olhem para trás. Não havia ambiguidade nem espaço para interpretação. Mas o olhar dela não foi de curiosidade. Foi de apego, de lamento, de saudade do pecado. E diante da justiça divina, isso não podia ser ignorado. No contexto hebraico, a palavra usada para olhar nesse texto sugere mais do que um simples virar de cabeça. Indica uma contemplação profunda, uma permanência visual, como quem deseja o que vê. Era como se o coração dela estivesse dizendo: estou indo, mas queria ficar. Esse é o quarto sinal. Quando a obediência externa é rompida por um movimento sutil da alma que revela idolatria interior. O olhar foi o gesto final de uma série de resistências silenciosas. O corpo caminhava para o alto, mas os olhos se voltaram para o que estava sendo destruído. E no reino de Deus, isso tem peso eterno. Quantas vezes o cristão moderno peca do mesmo modo? Continua participando, ouvindo, caminhando, mas o olhar espiritual está preso ao passado, ao mundo, à velha vida. O corpo está na igreja, mas a mente está no Egito. A boca louva, mas o coração deseja Sodoma. O olhar para trás não é apenas um gesto, é uma linguagem espiritual. É a expressão do que ainda domina o trono do coração. E nesse caso, não foi a cidade que destruiu a mulher,
Foi o olhar dela que a colocou sob juízo. Esse sinal é um chamado urgente para examinarmos onde estão os nossos olhos, porque os olhos revelam a direção do coração. E se nossos olhos estão voltados para o que Deus já disse que vai destruir, não há como permanecer de pé. No julgamento divino, cada gesto revela uma condição espiritual. E o olhar da esposa de Ló foi um grito silencioso contra a soberania de Deus. Ela não disse, não quero obedecer. Ela apenas olhou para trás. E ali foi julgada. Agora que o olhar revelou o coração, veremos o que estava por trás da emoção que dominou essa mulher. Não era arrependimento pelo pecado. Era tristeza por deixar o conforto. Ela não chorou pela impiedade de Sodoma. Ela chorou pelo que teve que deixar. Ela não caiu em prantos diante da santidade de Deus. Não se prostrou em arrependimento ao ver a destruição de uma cidade perversa. O choro da esposa de Ló, se é que houve algum, não foi pela injustiça cometida contra o Senhor. Foi pela perda do conforto, do conhecido, do que era dela. Esse é o quinto sinal, a ausência de lamento santo. Quando a alma chora, mas não pelo que Deus chora. Quando as lágrimas não vêm do arrependimento, mas da frustração por ter perdido algo que não deveria ter sido amado. A esposa de Ló não lamentou o pecado de Sodoma. Ela lamentou a perda de Sodoma. Essa inversão de valores revela um coração endurecido. Quando alguém é mais afetado pela perda do que pela ofensa cometida contra Deus, a idolatria. Isso continua acontecendo. Muitos hoje não choram quando pecam, choram quando as consequências chegam. Não choram por terem entristecido o Espírito Santo, choram por terem perdido algo que desejavam mais do que a vontade de Deus. A tristeza dela não era espiritual, era emocional. E Deus não se comove com lágrimas que não nascem do arrependimento. Há um tipo de dor que é egocêntrica, que não reconhece culpa, apenas sofre por não ter mais o que queria. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:10, afirma que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A esposa de Ló chorou com a tristeza do mundo e morreu por isso. Esse é um alerta direto ao nosso tempo. Vivemos em dias em que o sofrimento é visto como injustiça, mesmo quando é fruto da desobediência. As pessoas sentem dor, mas não se arrependem. Sofrem, mas não se voltam. Reclamam, mas não se quebrantam. A esposa de Ló representa todos os que se entristecem com o que perdem no caminho da obediência, mas não se alegram com o privilégio de serem separados por Deus. Segundo os registros da época e a cultura semítica, a ideia de sair de uma cidade envolvia não apenas deixar uma moradia, mas também abrir mão de laços familiares, status, bens e tradições. Não era apenas geográfico, era social, psicológico e espiritual. E tudo isso, somado, revelou que a esposa de Ló estava emocionalmente mais ligada à cidade do que ao Deus que a chamava. Ela não chorou pelo pecado, chorou pelo que perdeu. E agora, depois desse choro deslocado, a próxima cena se desenha como consequência inevitável. Porque uma vida sem lamento santo não deixa legado. O próximo sinal mostra o que acontece quando alguém vive sem deixar marca de fé, sem semear temor do Senhor, sem gerar fruto de obediência. A influência é cortada. Ela foi lembrada, mas não como exemplo de fé. Foi citada, mas não como modelo de obediência. Sua história atravessou os séculos não por um legado de adoração, mas como símbolo de advertência. Esse é o sexto sinal, quando a influência de uma vida é cortada e a única marca deixada é um alerta sobre o que não fazer. A esposa de Ló não teve palavras registradas nas Escrituras, nenhum discurso, nenhuma oração, nenhum louvor. Só teve um gesto, e esse gesto definiu tudo:
um olhar, e a Bíblia a eternizou como uma estátua de sal, um símbolo do que acontece com aqueles que resistem a Deus por dentro, mesmo quando obedecem por fora. Sua influência foi interrompida. Não há menção de filhos que aprenderam com ela. Não há frutos visíveis de temor, fé ou adoração. Ela não inspirou ninguém à santidade. Não gerou memória espiritual. A influência cortada é um juízo silencioso. É quando Deus não permite que o exemplo de alguém se propague, porque aquilo que foi vivido não aponta para ele. A vida da esposa de Ló foi tão presa ao mundo que, mesmo sendo salva fisicamente da cidade, não foi separada espiritualmente dela. E Deus não perpetua exemplos que contradizem a santidade do seu nome. Quantos hoje estão vivendo da mesma forma, caminhando com os justos, mas sem gerar transformação, conectados à comunidade, mas sem deixar frutos, vivendo anos inteiros, mas sem edificar ninguém? Na era da visibilidade, todos querem deixar marca. Mas nem toda marca é memória de fé. Algumas se tornam monumentos de advertência. E isso é o que assusta. A esposa de Ló continua sendo lembrada, mas como alguém que perdeu tudo por não ter abandonado nada de verdade. No contexto bíblico, Deus sempre preserva legados de obediência. Sara é lembrada por sua fé. Débora, por sua coragem. Ana, por sua oração. Maria, por sua entrega. Mas a esposa de Ló é lembrada por ter olhado para trás. Isso nos obriga a fazer uma pergunta dolorosa. Que tipo de legado estamos construindo? Nossos filhos, amigos, irmãos na fé, se seguirem nossos passos, chegarão ao monte ou pararão no meio do caminho? Nossa história edifica ou alerta, inspira ou adverte? A influência espiritual não depende de fama, mas de fidelidade. E quando essa fidelidade não existe, Deus pode interromper a influência, cortá-la, como quem fecha um ciclo antes que ele contamine outros. Esse sexto sinal nos prepara para um momento ainda mais grave, porque após a resistência silenciosa, o apego disfarçado, o choro egoísta e a ausência de legado, chega o ponto de ruptura. O momento em que Deus fecha a porta. Há um limite, e não é um limite imposto pelo acaso, pela sorte ou pela opinião dos homens. É um limite estabelecido pela santidade de Deus. Quando a esposa de Ló olhou para trás, o tempo da graça se encerrou para ela. E esse é o sétimo sinal. Quando Deus fecha uma porta, ninguém mais pode abri-la. A transformação em estátua de sal não foi apenas um castigo físico, foi um decreto espiritual. Ela se tornou um marco visível do ponto de não retorno. Deus, em sua longanimidade, havia enviado anjos, poupado a família, concedido fuga, avisado repetidas vezes. Mas quando ela desobedeceu em definitivo, o juízo veio sem aviso prévio. Esse é um aspecto temido, porém necessário do caráter divino. A paciência de Deus é abundante, mas não é eterna. E quando o coração humano insiste em resistir à verdade, chega o momento em que a porta da misericórdia se fecha, não por crueldade, mas por justiça. A esposa de Ló chegou a sair da cidade, estava no caminho da salvação, tinha os recursos, a orientação, a oportunidade, mas seu coração atrasou o corpo, sua alma desacelerou a obediência. E quando a prova do apego veio, no olhar, ela foi reprovada. Segundo estudiosos, a geografia da região ao sul do Mar Morto ainda carrega grandes concentrações de sal. A topografia desértica, somada aos depósitos minerais, reforça o simbolismo escolhido por Deus. O sal como sinal de juízo e esterilidade. Uma vida que parou, endureceu, foi exposta. E que não produz mais nada. Esse é o retrato do ponto sem retorno. Quando o solo não frutifica. Quando a alma não responde mais aos chamados. Quando a advertência se transforma em sentença.
Jesus, ao ensinar sobre a porta estreita, disse que muitos baterão tarde demais, que clamarão após o encerramento, que buscarão o que desprezaram quando ainda havia tempo e ouvirão: "Não vos conheço". Isso não é uma metáfora distante, é o eco da história da esposa de Ló. Hoje o Espírito Santo ainda chama, ainda convence, ainda confronta e consola. Mas a palavra é clara. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, porque o tempo da graça não é infinito. Há um tempo para sair, e há um tempo em que olhar para trás não causa apenas atraso, causa morte. Esse é o sétimo sinal, quando Deus, em sua soberania, decide que o tempo acabou. A porta se fecha, e o que poderia ter sido já não será. E se o juízo é silencioso, é porque não há mais diálogo, e é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O julgamento que chega sem voz. Ela não ouviu nada, nenhuma sentença audível, nenhuma advertência final, nenhum lamento vindo do céu. O juízo caiu sem ruído, um gesto, um instante, e a mulher de Ló se tornou estátua de sal. Esse é o oitavo sinal, quando o julgamento de Deus chega em silêncio, porque ele já falou tudo o que tinha a dizer. Não houve mais palavras, porque antes do silêncio do juízo, houve o ruído da graça, a voz dos anjos, o clamor de Ló, as ordens claras, os sinais dados, o tempo concedido. Mas agora, tudo silenciou. E esse silêncio não era ausência, era resposta. A ausência de voz é o último som de Deus. É quando ele para de falar porque já falou demais e o homem se recusou a escutar. Isso não é novo nas Escrituras. O mesmo silêncio precedeu o dilúvio. Enquanto Noé pregava, ninguém ouvia, até que a porta da arca se fechou. E não há registro de gritos de Deus depois disso, apenas águas. Com a esposa de Ló foi semelhante. Deus já havia falado. Quando ela olhou para trás, não houve sermão, houve sentença, porque a paciência de Deus é profunda, mas não é indefinida. O juízo sem voz é assustador, porque desmascara o autoengano. Revela que muitos pensam estar bem com Deus apenas porque ele ainda está em silêncio. Mas o silêncio de Deus nem sempre é aprovação. Às vezes é espera, às vezes é livramento, outras vezes é o início do juízo. No contexto do Antigo Oriente, a ideia de silêncio divino era interpretada como abandono. Mas nas Escrituras, o silêncio muitas vezes significa justiça consumada. Deus não precisa explicar o que já foi revelado. Ele não argumenta com quem despreza sua palavra. Hoje, muitos vivem esperando mais sinais, mais confirmações, mais palavras, mas Deus já falou. Pela Escritura, pelo Espírito, pela cruz, pela consciência, pela igreja. Se o coração não responde, o silêncio não é um espaço vazio, é a assinatura final da advertência ignorada. A mulher de Ló virou sal, não por acidente, mas por decisão divina, justa e irrevogável. Isso nos confronta com a realidade de que o tempo da resposta é hoje. O julgamento que vem sem voz é o mais temido, porque já não há mais súplica, nem mais retorno, e quando o céu se cala, é sinal de que o tempo do homem falar passou, e esse silêncio nos leva ao próximo sinal, porque o que gerou esse fim foi a banalização de algo santo. A graça foi oferecida, mas tratada como comum. O que acontece quando a misericórdia de Deus é desprezada por aqueles que dizem andar com Ele? A esposa de Ló teve acesso à graça. Ela foi alcançada por uma intervenção direta de Deus. Anjos vieram até sua casa. Um livramento sobrenatural lhe foi oferecido. Ela foi tirada à força da cidade pela compaixão divina. Mas tratou essa graça com leveza. E esse é o nono sinal. Quando a graça é banalizada, ela se transforma em testemunho contra o próprio favorecido. Ela não morreu
por falta de oportunidade. Morreu por desprezar o que recebeu. E isso é mais sério do que muitos imaginam, porque o juízo é mais severo para quem foi alcançado, mas não se rendeu. Em toda a Bíblia, a rejeição da graça não é vista como fraqueza humana, mas como afronta espiritual. E Deus, sendo justo, não ignora quando sua misericórdia é tratada como algo comum. A mulher de Ló teve o privilégio de ser retirada de um ambiente condenado. Mas a forma como lidou com essa oportunidade revelou a verdade do seu coração. Ela viu a graça como uma rota de fuga, não como um chamado à santidade. Quantas vezes o mesmo ocorre hoje? Pessoas que recebem livramentos, portas abertas, palavras certeiras e continuam com o coração duro. Gente que agradece a Deus pelas bênçãos, mas continua amando o mundo, que aceita o favor, mas rejeita o senhorio. No ensinamento apostólico, especialmente em Hebreus 10, 29, há uma advertência direta: de quanto mais severo castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. A esposa de Ló não pisou na cruz, mas zombou da graça. E a zombaria não precisa ser com palavras, basta desobedecer como quem diz: isso não é tão sério. A teologia bíblica da graça nunca foi uma desculpa para viver à margem da santidade. Ela é poder para transformar, força para obedecer, e chama que consome todo apego ao passado. Quando isso não acontece, o coração ainda está em Sodoma. No contexto cultural da época, sal também simbolizava a aliança. Tornar-se uma estátua de sal era, de certo modo, uma ironia divina. Ela quebrou a aliança ao olhar para trás e virou o próprio símbolo daquilo que rejeitou. Esse é o retrato do nono sinal. A graça rejeitada se torna acusação. O favor não recebido como temor se transforma em marco de julgamento. Agora, o cenário está pronto para a fala do próprio Cristo. Porque não foi um profeta ou um apóstolo que citou a esposa de Ló como exemplo. Foi o próprio Senhor Jesus. E se ele disse, lembrai-vos dela, é porque há algo em sua história que nos confronta até hoje. Jesus não desperdiça palavras. Cada ensinamento seu é cirúrgico, eterno, carregado de verdade absoluta. E em Lucas 17:32, ele não faz um apelo genérico nem dá um conselho leve. Ele ordena, lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o 10º sinal, quando o próprio Cristo aponta para uma história como memorial de juízo. É porque o erro cometido ali é perigoso demais para ser esquecido. Jesus não disse, lembrem-se de Ló, nem dos habitantes de Sodoma. Ele destaca a esposa, porque ela representa o perigo mais sutil, o perigo de parecer obedecer e ainda assim se perder. No contexto escatológico em que Jesus falou isso, ele falava sobre o fim dos tempos, sobre o juízo que viria como nos dias de Noé e de Ló, sobre pessoas que estariam comendo, bebendo, casando-se, vivendo normalmente e de repente seriam surpreendidas. No meio dessa advertência, ele insere essa frase seca e poderosa, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não explica, ele não precisa. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem o que ela fez e sabem o preço que pagou. Esse é um chamado direto à nossa geração, porque a esposa de Ló não viveu no tempo da igreja, não ouviu sermões, não leu o Evangelho. Mas nós temos tudo isso, temos a cruz, a palavra, o Espírito, a comunhão dos santos, a revelação completa, e mesmo assim há muitos que continuam vivendo como ela, saindo da cidade, mas não do pecado, obedecendo exteriormente, mas resistindo interiormente, ouvindo alertas, mas olhando para trás. O fato de Jesus nos mandar lembrar dela indica que o erro que ela cometeu será comum nos dias finais. Pessoas andando ao lado do povo de Deus, mas sem arrependimento. Pessoas sendo arrancadas do mundo por misericórdia, mas que ainda desejam voltar.
Esse lembrete não é um convite ao medo, é um chamado ao despertar. O Senhor está dizendo: a advertência foi dada, o exemplo está diante de vocês. Não repitam. A mulher de Ló virou estátua não por ser pior que os outros, mas porque ela teve chance de sair e escolheu olhar para trás. E agora, com todos os sinais revelados até aqui, o chamado se torna ainda mais urgente, porque o tempo não para, o juízo não recua, e Deus ainda está chamando. No próximo capítulo, você ouvirá a convocação final, não apenas para sair de Sodoma, mas para não olhar para trás nunca mais. A cidade já ardia em chamas, o céu havia falado, os anjos tinham cumprido sua missão. E ali, entre o juízo que consumia o passado e o monte que simbolizava o futuro, Deus ainda esperava uma decisão completa. Mas uma mulher hesitou, olhou para trás e virou estátua. Esse é o 11º sinal. O chamado final de Deus exige uma resposta definitiva. Não basta sair, é preciso romper. Não basta andar, é preciso renunciar. Não basta ouvir, é preciso obedecer. O chamado de Deus nunca foi para quem deseja manter um pé em Sodoma e outro no monte. Ele chama para a totalidade, para uma separação radical, para um corte definitivo com tudo aquilo que ele já julgou. A mulher de Ló não entendeu isso e por isso parou. Seu corpo foi detido pelo próprio Deus e sua história virou um marco, um monumento eterno de quem quase chegou, de quem quase foi salva, de quem quase obedeceu. Hoje, o Senhor ainda chama, e chama com urgência, porque o tempo está se esgotando. As vozes do Espírito ainda ecoam na consciência. As Escrituras ainda gritam com clareza. Mas o mundo oferece distrações, a carne propõe atalhos e o inimigo sussurra que ainda dá tempo. Mas o tempo não pertence ao homem. Ele é dom de Deus e a graça, embora abundante, não é infinita. O chamado final está sendo feito agora e quem ouve deve responder com tudo o que é. Não olhe para trás. Essa não é apenas uma instrução de prudência, é uma exigência espiritual. Quem decide seguir a Deus deve queimar as pontes que ligam o coração ao pecado, deve crucificar a carne, deve romper com o que ainda seduz. A salvação não é parcial, ela exige rendição total, porque o Deus que estende a mão também é o Deus que julga com justiça, e a Bíblia diz que ele não terá o culpado por inocente. O chamado é para sair. Sair de Sodoma, sair da aparência de santidade, sair da falsa neutralidade, sair do apego emocional, sair da religiosidade morna e seguir, sem olhar para trás. Hoje, a história da esposa de Ló ecoa como um clamor, não apenas para os pecadores declarados, mas para os quase crentes, os que caminham entre a graça e o desejo secreto de continuar onde Deus já não está. Se você ainda hesita, saiba, Deus está te chamando. E o chamado final exige uma resposta agora, porque a próxima etapa é o fim, e no fim não há mais escolha, só colheita. No capítulo final, veremos como esse juízo se torna memória eterna e por que a justiça de Deus sempre cumpre sua palavra. Ela ficou ali, imóvel, congelada entre o passado e o futuro, transformada não apenas em sal, mas em memória, um lembrete de que a justiça de Deus é tão certa quanto sua graça. A última palavra não foi dela, foi de Deus, e ela não pôde contestar, nem argumentar, nem voltar. Esse é o 12º sinal. Quando o julgamento de Deus se cumpre, ele se torna memória eterna. Não para ser esquecido, mas para ser lembrado com temor. A Bíblia não registra lamentos, não há velório, não há clamor por ela. A narrativa segue. Porque quando Deus julga, ele julga com retidão. A mulher de Ló se tornou parte da paisagem do deserto, um marco de pedra no caminho da história. E até hoje, seu gesto é lembrado não pelo que disse, mas pelo que escolheu sentir. A justiça de Deus não falha.
E quando ele diz que algo será destruído, não há apelo emocional que reverta sua sentença. Sodoma caiu, e com ela, todos que não respeitaram o tempo do arrependimento. A mulher de Ló representa todos os que caminham próximos à salvação, mas não renunciam o suficiente para serem transformados. Ela não morreu nas chamas, mas foi julgada com o fogo. E esse é o destino de quem hesita diante de um Deus que não hesita. Hoje, sua estátua invisível permanece diante de nós. A palavra ainda ecoa: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos de que o coração não pode estar dividido. Lembrai-vos de que a graça tem prazo. Lembrai-vos de que Deus pesa, mede e age. A memória do juízo é pedagógica. Ela não existe para nos traumatizar, mas para nos despertar. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas se o arrependimento não vem, a justiça vem. Você ouviu os 12 sinais. E agora, o que fará com eles? Porque se a mulher de Ló tivesse temido ao Senhor mais do que amava Sodoma, seu nome talvez fosse lembrado de outra forma. Mas ela virou estátua. E a estátua não fala, não anda, não responde. Só permanece como alerta. Você ainda pode responder, ainda pode sair, ainda pode se render, ainda pode olhar para frente onde está a cruz. Mas para isso só há um caminho: não olhe para trás.